Você que está chegando agora aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes e também pelo canal do YouTube Jovem Pan News, vai deixando seu like, se inscreva aqui no canal. Hora de virar a página no bate-pronto, porque o Flamengo homenageou Arrascaeta e Bruno Henrique pelo título da Supercopa do Brasil, pelo título da Supercopa Rei. Eles foram agraciados com uma camisa especial por estarem entre os maiores campeões da história do Flamengo. E assim, o Flamengo deu e publicou e fez a homenagem e a gente acompanhou nas últimas horas, e uma informação que foi muito replicada pela imprensa, inclusive nós aqui no Bate Pronto, a gente chegou a dar a informação, Bruno Henrique e Arrascaeta superaram aí Zico e outros nomes da história do Flamengo, né? Nomes históricos da história do Clube de Regatas do Flamengo. Agora eles estão com 14 títulos e atrás tem ali jogadores com 13, 12, enfim. Mas o Mauro publicou um levantamento no blog dele, e a gente pode até exibir aqui na tela, né? Porque se a gente contabilizar, né? Se a gente puxar a história, e nesse levantamento o Mauro trouxe as conquistas do Zico e do Júnior no Flamengo, sem contar outros nomes da geração de 80 até 2020, a gente chega à conclusão que a dupla Bruno Henrique e Arrascaeta não é a dos jogadores na primeira colocação de mais títulos na história do Flamengo, porque o Zico ganhou 23 títulos. O Júnior faturou 22 títulos. E a gente tem a arte até para ilustrar essa história toda e essa confusão que foi feita aí nas últimas horas. Os títulos de Arrascaeta e Bruno Henrique no Flamengo, que foram homenageados como jogadores que teriam ultrapassado, por exemplo, os números do Zico e os números do Júnior. Mas não é o caso, porque o Zico conquistou 23 títulos. E aí na tela, todos os títulos conquistados pelo Zico com a camisa do Flamengo. Torneio do Povo de 72, Taça Guanabara, 72, 73, 78, 79, 80, 81, 82, 88. A Taça Rio de Janeiro em 86. O Campeonato Estadual, 72, 74, 78. Em 79, 81 e 1986. O Campeonato Brasileiro, 3 vezes, Campeonato Brasileiro do Clube dos 13 em 87, a Copa Libertadores da América em 81 e o Mundial de Clubes 81. Os 23 títulos do Zico pelo Flamengo. Os títulos do Júnior, que faturou 22 títulos pelo Flamengo, muitos deles ao lado do Zico, né? Tem a Taça dos Campeões Brasileiros em 92, a Copa Estado do Rio de Janeiro em 91, a Copa do Brasil em 90, Mundial de Clubes em 81, Copa Libertadores da América em 81. Já a dupla Arrascaeta e Bruno Henrique, a gente vai exibir aqui na tela o levantamento correto, eles faturaram 18 títulos com a camisa do Mengão. A Taça Guanabara 2021-24, a Taça Rio de Janeiro em 2019, o Estadual 2019, 20, 21 e 24, a Copa do Brasil 22 e 2024, 2 vezes o Campeonato Brasileiro, 3 vezes a Supercopa do Brasil, 2 vezes a Copa Libertadores da América e a Recopa Sul-Americana. Tá aí, com arte tudo na tela para você que nos acompanha com imagens pelo canal do YouTube Jovem Pan News, canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Então, a gente está trazendo aqui porque na contagem que o Mauro trouxe do Arrascaeta e do Bruno Henrique também são contabilizados aí, né, as taças Guanabara e Taça Rio de Janeiro, o que totaliza esses 5 títulos a mais do que aqueles que foram divulgados anteriormente. E na contagem que o Mauro trouxe do Zico e do Júnior, são contabilizadas as taças Torneio do Povo, Taça Guanabara, Taça Rio de Janeiro e Copa Estado do Rio de Janeiro. Então os jogadores receberam essa homenagem, muita gente divulgou essa informação do Arrascaeta e do Bruno Henrique com 14 títulos, o Júnior e o Zico com 13, mas, na verdade, Zico conquistou 23 títulos, o Júnior 22 e a dupla Arrascaeta e Bruno Henrique 18 títulos. Mauro César tá aí, a gente até acompanhou esse levantamento que você fez no seu blog, a informação que foi passada e que se transmitiu aí nas últimas horas, uma informação que o Bruno Henrique e o Arrascaeta, eles teriam ultrapassado os números do Zico e do Júnior, e não foi por aí, não é bem por aí, não é, Mauro César? Acho que ficou até bem explicado e a gente passou todos os títulos aqui do Zico, do Júnior e também da dupla Arrascaeta e Bruno Henrique. Na verdade, eu só abri o espaço lá no meu blog, lá no UOL, para o Roberto Assaf. O Roberto Assaf, para quem não conhece, é um jornalista e pesquisador que ele tem 20 livros. 20 livros
sobre futebol, muito sobre Flamengo, futebol carioca, seleção brasileira, com muitos levantamentos. Ele fez, por exemplo, o almanaque do Flamengo, como o Celso Zelt fez o almanaque do Corinthians, né, que tem todas as fichas dos jogos, né? Depois isso passou a ser um material que fica online. Ele fez o almanaque do Flamengo, com todas as fichas de todos os jogos, de todos os cotejos do Flamengo ao longo da história. Então ele é um dos maiores pesquisadores da história do futebol brasileiro, não só do clube, e ele mandou esse texto que eu publiquei no meu blog. O que acontece? É importante explicar porque as pessoas, hoje em dia, especialmente muito jovens, têm dificuldade para entender. Vamos tentar explicar aqui. O futebol, ele passa por transformações ao longo do tempo. No mundo inteiro é assim. Se você pegar, por exemplo, 1977, 80 e pouco, chegasse lá em Londres ou em Manchester e falasse, pô, vai ter a final da Copa da Inglaterra. Era um evento da maior importância para os ingleses. Hoje não é tanto. Porque mudou, porque a Premier League, o campeonato inglês virou Premier League, ele atingiu um patamar altíssimo, é uma competição vista mundialmente, né, globalmente. A Liga dos Campeões, que era a Copa dos Campeões, passou a dar várias vagas. A Inglaterra pode ter 7 vagas esse ano agora, para a próxima temporada. Pode ter 7 até. Então você tem 4, 5 representantes de cada país na Liga dos Campeões. Os objetivos foram mudando, mais ou menos como aqui no Brasil. Se você pegar a Libertadores dos anos 60, o Santos deixava jogar a Libertadores para fazer excursão. Era mais interessante para ele. Os públicos não eram significativos até os anos 80, 90. Enfim, as coisas mudaram. Então, quando o Zico e o Júnior jogaram, não tinha Supercopa, não tinha a Copa do Brasil, não tinha a Recopa Sul-Americana, não tinha competições outras, de outros estados, como Copa do Nordeste. A Libertadores dava vaga só tinha vaga para o campeão e para o vice. No início era só o campeão, depois campeão e vice. Então, Recopa, nada disso existia. Mas você tinha o campeonato estadual, não só no Rio, mas aqui em São Paulo, do Brasil inteiro, ocupando até mais da metade do ano. O campeonato tinha 3 turnos e mais um quadrangular final. O campeonato do Rio de Janeiro, por exemplo, geralmente tinha 3 turnos, todos contra todos, e mais um triangular final. Então jogava-se 6 meses, 7 meses o estadual. E os títulos eram importantes. A Taça Guanabara, que é ignorada, isso foi um levantamento equivocado do jornal o Globo, que provocou essa conclusão errada. Eles simplesmente eliminaram as Taças Guanabara. Eu sei que hoje o pessoal aqui em São Paulo, as pessoas não entendem, a Taça Guanabara é importante. A Taça Guanabara surgiu em 65, em 60, é inaugurado Brasília. O Rio de Janeiro deixa de ser capital. Então, a cidade do Rio de Janeiro, a capital federal, vira Estado da Guanabara, um estado dentro do outro, né? Então, você tinha a Taça Guanabara, criada em 65, e tinha o Campeonato Carioca. Por que 2 competições dentro do estado? Sim, porque não tinha Copa do Brasil, não tinha nem Campeonato Brasileiro, a Taça Brasil, que era um torneio curtinho, depois apareceu o Robertão, tinha o Rio e São Paulo na época, então o Rio e São Paulo não vale mais. Era super comemorado, o torneio do povo que apareceu ali era o torneio das maiores torcidas, jogava Inter, Atlético Mineiro, Bahia, Flamengo, Corinthians. E o Flamengo ganhou nesse ano. Foi disputado em outras edições. Isso tinha. Gente, os jornais faziam pôster do campeão, vendia pôster na banca, Placar fazia pôster do campeão. Você chegava no salão para cortar o barbeiro, estava lá o pôster lá do Flamengo campeão. Você chegava na padaria, o vascaíno, dono da padaria, botava lá o Vasco campeão da Taça Guanabara. O Zico perde um pênalti na final da Taça Guanabara em 76, foi um negócio de uma repercussão absurda. Então a Taça Guanabara, ela foi muito importante. E um detalhe curioso, há 2 anos, o Fluminense ganhou a Taça Guanabara, derrotou o Flamengo e ganhou a Taça Guanabara. Como é que aquilo foi tratado, você se lembra? Primeiro título de Fernando Diniz. Foi tratado assim, inclusive aqui no programa. Primeira taça que o Diniz ganhou, depois ele ganha o Carioca, 4-1, e ganha a Libertadores na sequência. Então, o jornal ele extirpou um pedaço da história. E aí o Assaf, ele cita jogos de Taça Guanabara com um público de 140 mil pessoas, 130 mil pessoas. Eu até publiquei, se o pessoal puder até usar aí um vídeo do canal 100, acho até que pode o canal 100, né, porque já tem tanto tempo, de 72, Fla-Flu na final do Campeonato Carioca, 140 mil pessoas mais ou menos no Maracanã. E assim, vai dizer que aquilo não valeu nada? Assim, era o assunto, a cidade parava. E quando eu falo do Flamengo, do Fluminense, a gente viu aí a popularidade do Flamengo no norte do país, pessoas de barco indo para ver o jogo da Supercopa. Muita gente no radinho de pilha escutava pelo Brasil inteiro. Então, isso é a história do futebol. Esses títulos eram sim importantes. Então, não é verdade que eles são os maiores campeões. Talvez até superem, né? Podem ganhar mais taças, tem tanta taça hoje em dia, mas não é verdade. E não estou aqui tentando diminuir nem o Assaf a importância de Bruno, Henrique e de Arrascaeta, muito pelo contrário, apenas colocando as coisas como elas são.
é uma distorção da história, isso não é fato, não é verdade, e ninguém aqui está tentando transformar a Taça Guanabara em algo maior. Como fizeram nos fatos lá que transformaram o Taça Brasil e o Campeonato Brasileiro. Não é isso. A Taça Guanabara é a Taça Guanabara, mas ela tinha relevância, a Taça Rio tinha relevância, ela não era torneio de consolação como virou agora, ela valia. Mas era um torneio dentro do outro. E também é outra desinformação. Ela surge como um torneio independente, depois ela passa a ser o primeiro turno do Campeonato Carioca, mas já tinha uma história, uma tradição. Inclusive o Botafogo, que ficou 21 anos sem ser campeão, e a glória, que o último argumento dos alvinegros durante muitos anos era falar o seguinte: tudo bem, o Botafogo não é campeão há tantos anos, mas nós ganhamos o bicampeonato, porque foram campeões da Taça Guanabara e do Carioca em 67 e 68. Então era importante sim. Então você não pode pegar a história e contar a sua maneira. Isso não existe. É como alguém chegar amanhã e falar assim: bem, agora a Copa da Inglaterra não interessa tanto. Não, a Copa da Inglaterra tem a sua história, mas agora a Champions League, a Premier League, elas ofuscaram, né? Como acontece em vários países. Se você procurar no YouTube um vídeo uma final antiga da Copa da Inglaterra, é um acontecimento absurdo. Hoje é menos. Ainda tem relevância, os caras querem ganhar, mas não é a mesma coisa, né? Não tem o mesmo peso. Eu estava falando do Corinthians. Você pegar uma geração de corintianos que viveram o jejum, o título de 77, ele é mais importante do que qualquer campeonato brasileiro. Talvez mais do que o Mundial. Muitos consideram o maior título da história do Corinthians até hoje. Bruno, em 77, quando eu vi aquela final, eu tinha 12 anos. Era uma época muito diferente. Não tinha internet, um telefonema para São Paulo era caro, né? Daqui para o Rio. Tudo era muito diferente. Então as informações que chegavam para a gente sobre São Paulo e vice-versa eram muito poucas. Você comprava um jornal, tinha uma nota sobre um futebol paulista, tudo. E aqui também uma nota de futebol carioca. Eu comprava às vezes Gazeta Esportiva na banca, quando passavam na banca do centro da cidade que vendia, para saber mais do futebol de São Paulo. Eu ouvia as rádios aqui de São Paulo, ouvia a Jovem Pan muitas vezes, ouvi muitas vezes o Osmar Santos no rádio de ondas curtas que meu avô me deu. Tinha uma vitrolinha que tinha um rádio de onda. Eu ficava ouvindo para poder... Eu tinha um interesse muito acima da média com relação ao futebol, porque a gente gosta disso demais, né? Para poder entender, sabe, ouvir um jogo. Até um Palmeiras e Corinthians domingo, não tinha um jogo do Flamengo, eu queria ouvir, pô. E ficava no rádio ali. Então, esse título de 77, eu nunca esqueço disso. Na escola, no colégio, no dia seguinte, é o que mais se falava. E foram 3 jogos, 1-0 o gol do Palinha, aí tem a final. A final, o jogo do título era para ser o segundo para os corintianos. É recorde de público do Morumbi com 150 mil pessoas. Imagina, 150 mil no Morumbi teve. Se você procurar vídeo desse jogo no YouTube, a festa da torcida, é um negócio absurdo. É tanta bandeira, é tanto rojão, morteiro, é um negócio de maluco. A cidade para, São Paulo, o Brasil inteiro falava nisso, numa época sem essa integração que a internet permite. TV a cabo e essa coisa toda. Não tinha YouTube, nada disso, era outro mundo. E eu me lembro que no colégio, no dia seguinte, a cada um desses jogos, era um assunto. Mais do que os jogos lá do Rio de Janeiro. Porque todo mundo parava para ver. O Corinthians vence a primeira, perde de virada a segunda para a Ponte, 2-1. E ganha com o gol do Basílio. E isso era comentário direto. Será que eles vão quebrar o jejum? Muita gente até, assim, não é pena, mas assim, se solidarizava, né? Porque não tinha essa rivalidade que hoje a internet aproxima os torcedores de outros estados, né? E o pessoal falava, não, tomara que ganhe, os caras merecem e tal. Mas a Ponte Preta, o time menor, ia ser legal ser campeão. A gente ficava discutindo isso no colégio, mais do que Fluminense, Vasco, Flamengo, Botafogo, América, que na época tinha relevância, Bangu, que tinha Castor de Andrade em dado momento, tinha time bom, nessa época não era nem o Castor, não estava nem tão envolvido, mas enfim. Então, isso não se modifica, gente. Daqui a alguns anos vai chegar algum gênio, vai fazer um levantamento, não. O Campeonato Paulista não interessa mais. Aí você pega o título de 77 risca. Que porcaria é essa, cara? Isso não existe. Então, esses números é importante entender. E é legal também as pessoas se esforçarem para entender a história, como ela é. Repito, ninguém está tentando transformar a Taça Guanabara no modo Borogodó, não é isso. Mas a Taça Guanabara teve a sua relevância e o ASAF ele enumera várias finais de Taça Guanabara e outros jogos de Taça Guanabara com públicos extraordinários, de mais de 100 mil pessoas no Maracanã. Aquilo não valia? Como não valia? Como eu falei, o Zico perde um pênalti numa final contra o Vasco, uma disputa de pênaltis. Foi assim, uma das maiores decepções para a minha geração de rubro-negros, uma das maiores daquela época, 76, e para muita gente. Tinha uma importância absurda, que as pessoas não têm noção. Então, eu acho que o jornal o Globo cometeu um erro, deveria ter corrigido enquanto é tempo, né? E aí todo mundo embarcou. Aí o Flamengo acabou fazendo uma homenagem, mas o Flamengo também pode corrigir isso. Eu não acho que a culpa é do Flamengo, não. Acho que a culpa maior foi do jornal, que todo mundo embarcou. Na transmissão da televisão falaram isso, ficou... Eu mesmo fiquei meio assim perdido, não me preocupei muito. Aí o ASAF mandou ontem por e-mail, eu falei, é verdade. É que eu fui olhar, aconteceu, eles engoliram aqui os títulos da Taça Guanabara. Eu falei, tá todo mundo comendo bola.
Eu falei, Safo, vou publicar aqui o seu texto todo no meu blog, publiquei. E está lá, quem quiser dar uma lida lá, tem mais detalhes, ele enumera públicos. E esse vídeo que a gente viu ali é só um pequeno exemplo de como era valiosa a Taça Guanabara. Como aqui também acontecia aqui em São Paulo, em Minas, grandes jogos, finais, e era título, era título. E é engraçado, porque o jornal, o Globo, publicou isso, ele fazia pôster de campeão da Taça Guanabara. Sabe? Na segunda-feira, ele fazia, e chamava na capa, né, o Globo? Pôster do campeão, porque isso vendia, né? O cara comprava porque vinha lá dentro o pôster do campeão. E geralmente o pôster tinha um patrocínio ainda, né? Era bom pro jornal, né? Porque tinha um patrocínio do campeão ali do pôster. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Corrija isso aí enquanto é tempo. Ó, break na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. É muito difícil fazer essa comparação realmente, porque o torcedor que não acompanhou essa época e olha para trás e fala assim, pô, mas como assim, tem, sei lá, 10 campeonatos paulistas aí na conta desse jogador aqui, então o cara não ganhou nada, porque o campeonato paulista não vale nada. Não. Mas naquela época valia muita coisa. Teve alguns títulos. De 77 eu não vi do Corinthians, eu nasci em 85. Um paulista que eu vi que foi muito grande, eu tinha 8 anos, mas eu vi que foi muito grande. Palmeiras 93. Sim, sim. Que era a fila do Palmeiras. Dos 16 anos, o dia da paixão palmeirense. 4-0. Muito grande, nossa. Eu estive no Rio semana passada, que eu fui gravar um comercial com o Zico, né? Eu e o Galinho aí ficamos lá das 9 da manhã às 6 da tarde gravando um comercial. Saímos para almoçar. O filho do Zico falou, Vampir, se eu botar os Tereza Herrera, os Ramon de Carranza, dos torneios que a gente foi pro Japão... colocou isso nem entrou... Não, Zico conversando comigo, falou, eu com o Flamengo, eu nunca saí do país e perdi um torneio. Nunca perdi um torneio. Se eu botar os que tinha Ramon de Carranza, Tereza Herrera, no Japão jogar... Ele falou, joguei contra o Bayer Leverkusen, contra tudo no Japão, os torneios. Se eu botar esses títulos aí, porque se você bota uma Supercopa, que é um jogo só, eu ia pegar o time europeu, pegava os times europeus, a gente ia fazer excursão e ganhava. Então olha quantos títulos tem aí pra trás. Porque se você bota um jogo só, que foi a Supercopa, o Flamengo saía pra representar o Brasil, ele ia pro... Tereza Herrera tinha semifinal e final. Era 2, 3 jogos pra ganhar um título. O Zico falando pra mim. Eu vi o São Paulo, o Tele, eu, São Paulino, criança, eu vi ganhar do Real Madrid esses torneios aí. Deu do Barcelona. Tinha Ramon de Carranza, Tereza Herrera, ia pro Japão. O Asaf não contou os torneios, contou os títulos oficiais aqui do Brasil. Se você perguntar ao Asaf, o Asaf vai te falar quantos torneios tem. Tem tudo lá. Tem tudo. Ele nem colocou isso aí, ele colocou os campeonatos disputados do Brasil e fora, né, que são campeonatos oficiais, né? Que esses são torneios ali que eles faziam, que eram, os times brasileiros não podem mais viajar para essas coisas, que não tem mais espaço no calendário. Na época era possível. Mas você pega, por exemplo, o Bruno lembrou o Palmeiras, tem todo um roteiro, né? É muito parecido, né? Porque em 74 o Corinthians estava muito perto de ser campeão, ele perde para o Palmeiras. Esse jogo é um jogo muito marcante, porque o Morumbi fica lotado de corintianos e tem uma torcida pequena do Palmeiras em relação à do Corinthians. Né? Na época tinha aquela coisa aqui no Morumbi das cordas, né, que iam avançando conforme uma torcida ganhava terreno, e a do Corinthians tomou o estádio, os clássicos eram todos do Morumbi. Então, hoje sai, Corinthians campeão. Eu me lembro disso, que nesse dia foi Flamengo e Vasco. Eu estava no Maracanã, na final Flamengo e Vasco. Eu, meu avô, meu pai e meu tio, que era meu padrinho. Os 4. Foi um momento muito importante da minha vida, porque eu consegui o Maracanã com os 4, com os 3, nós 4. E todo mundo ficava no rádio e também sabia o que estava acontecendo em São Paulo. Né? Pô, será que vai? Será que vai? O jogo foi 0-0 no Maracanã, o Flamengo foi campeão. Foi o primeiro título do Zico jogando titular. Que em 72 ele não era titular, mas foi campeão. O Ronaldo, primo do Tostão, faz o gol e o Corinthians perde de 1-0 para o Palmeiras. Aí foi aquela comoção, né? Também repercutia muito. A gente conversava, pô, você vê o Corinthians, nossa, o Palmeiras foi lá e ganhou no final. E o Palmeiras foi campeão brasileiro em 72 e 73, o time do Ademir da Guia, um timaço absurdo, e ganha. Aí leva 3 anos para o Corinthians ganhar. O Palmeiras perde um título em 86 para a Inter de Limeira, sim, do Quita, né? Perde no Morumbi lotado. Denis erra, eles perdem aquela 86, só foi ganhar em 93, foi 7 anos. E era um negócio assim, do Palmeiras, assim, duríssimo, porque o Palmeiras não conseguia ganhar o campeonato. E não foi um jejum tão longo quanto o do Corinthians, mas foi duro também. E só consegue quebrar com aquele apoio da Parmalat. Então você transformar essas competições, esses confrontos em farelo, cara, isso é a história do nosso futebol. Isso marcou época, isso marcou gerações. Muita gente chorou e sofreu e vibrou por conta disso. A história dos jornais, das rádios que transmitiram, está marcada por essas transmissões, né? Então, realmente é um negócio, assim, é triste ver isso, né? As pessoas tratar. E outra coisa, a Supercopa é um jogo, né?
Um jogo. A Taça Guanabara foi um jogo Botafogo e Flamengo. A Taça Guanabara tinha Botafogo e Flamengo. E tinha Botafogo e Vasco, Botafogo e Fluminense, Flamengo e Fluminense. Ele fala isso tudo. Ele falou isso tudo pra mim. Bom, você tinha que jogar 14 jogos, 15 jogos para ser campeão. Aí você transforma isso, que era super valioso na época, com uma coisa menor do que um confronto de um jogo. Que é um jogo até de abertura de temporada e tal, né? Enfim. Ó, de volta à Rádio Jovem Pan, e assim, o Mauro lembrou em 74 o Corinthians cai pro Palmeiras. Em 76 tem o jogo da invasão corintiana no Maracanã contra o Fluminense, em que se criou aquela expectativa, né? Que o Corinthians ia avançar e ia ser campeão, e no final das contas não foi. Mas toda aquela mobilização, aquela cobertura e a chegada do torcedor corintiano no Rio de Janeiro, a Jovem Pan transmitiu à época com o Osmar Santos e tem essa cobertura no YouTube. E é um negócio assim fenomenal, né? E outros tempos, como disse o Mauro. A narração do gol do Russo, o gol de parte do Corinthians, é uma das mais bonitas da história do rádio para mim. Quem não ouviu, mas quem tem que ouvir. É demais, especialmente depois do gol. O que o Osmar fala depois do gol, quando ele percebe a festa da torcida, metade do estádio, né? E chovia. Pô, é do cacete, cara. Pô, se pudesse colocar aí, pô, é muito legal. É emocionante, cara. A gente pode depois separar mais para o final do programa. Muito bonito, a gente pode exibir aqui essa narração do Osmar Santos aqui na Rádio Jovem Pan. Ele tá vivo. E o Fausto Silva era repórter. E você acompanha, porque tem a transmissão completa no YouTube. Assim, da chegada do torcedor ao estádio até o fim do jogo, né? E aí você vê assim vozes marcantes da história do rádio, e o torcedor corintiano vai chegando, e tem gente que, sei lá, veio de carro, tem gente que veio de ônibus, e sei lá, cada um deu o seu jeito de carona, né? Cada um deu o seu jeito de chegar aquele dia no Maracanã para aquele Fluminense Corinthians, uma baita cobertura aqui, cobertura histórica do microfone da Pan. Mauro, outra informação importante aqui, para a gente passar a régua no assunto Flamengo, você trouxe também a informação do Jorginho. Será que agora tem um princípio de acordo? Será que vai para frente essa história Jorginho no Flamengo? O jogador que tem contrato com o Arsenal, por enquanto, tem sido prestigiado e não é titular, mas é opção para o professor Arteta no banco de reservas. Tem até uma aproximação dos dois ali, dois personagens que se dão bem ali no dia a dia do Arsenal, e o nome do Jorginho foi muito especulado, foi muito noticiado no Flamengo. Até alguns dias atrás você trouxe a informação que não passava ali de um intermediário no meio do negócio, no meio da negociação, que a proposta mesmo ainda não havia chegado ao staff do Jorginho. Será que agora vai dar negócio Flamengo e Jorginho, Mauro? Essa questão do Jorginho até é bom poder explicar, né? O que acontece, né? Nossa, festival de distorções, né? É difícil, a gente lida com gente que parece que não raciocina em rede social. Ah, você falou que não tinha nada. Eu nunca falei que não tinha nada. Eu falei desde o começo duas coisas. Uma, o Flamengo não está negociando com o agente do jogador. O Flamengo está negociando com o intermediário. Essa semana eu falei com o Flamengo confirmou. Sim, nós não conversamos com o agente do jogador, ele mora na Europa. Mas teremos que conversar em algum momento se a gente chegar num acordo. Mas não chegamos num acordo. Foi há 2 dias. Um acordo financeiro com o jogador, que estamos negociando com esse intermediário, que, segundo o Flamengo, foi autorizado pelo Jorginho a conversar. Né? Não, conversa com o Flamengo aí, tudo vai vendo. Né? Eu afirmei que era quase impossível que o Arteta liberasse o Jorginho para essa janela, como alguns colegas estavam noticiando. Não vai liberar, não tem motivo para liberar. Ele joga sempre pelo Arsenal. Não liberou, né? Inclusive, alguém noticiou que o Boto ligou para o Arteta e o Arteta falou, não libera. Óbvio que não ia liberar, né? Estava na cara. Aí o Flamengo quer firmar um pré-contrato para o meio do ano, mas precisa chegar num acordo financeiro e aí conversar com o empresário dele que está na Europa para chegar a um consenso, né? O pessoal do Flamengo está mais otimista, mas ainda não tem um acordo. É isso que está acontecendo. E, de novo, né, jornalistas não contam... Jornalistas têm que conhecer a história, contar o que aconteceu e relatar o presente. O futuro só Deus sabe, né? Não sabe o que vai acontecer. E aí tem uma série de possibilidades, porque, por exemplo, não se descarta ainda na Inglaterra, né? Isso eu tenho conversado com colegas lá da imprensa inglesa, não se descarta a possibilidade de o Arsenal oferecer uma proposta de renovação para ele. E aí ele vai fazer uma escolha. Ele pode querer ir para o Brasil, pode querer ficar lá. Não se sabe. E imagino até, aí uma conclusão minha, que o empresário, caso chegue num acordo financeiro com o Flamengo, o empresário dele, com o qual o Flamengo ainda não conversou, deve levar isso ao Arsenal, né? O cara vai fazer um pré-contrato, não vai comunicar para o clube onde ele está jogando? Não é legal, né? Eu acho que a postura correta, imagino, seja essa. Olha,
eu estou firmando um pré-contrato com um clube lá no Brasil, que é o Flamengo, porque o contrato do rapaz vai terminar. Né? E aí o Arsenal pode falar, tudo bem, pode fechar, nós não vamos ficar com você. Peraí, não, calma aí, não assina não, porque eu quero... A gente não sabe qual é a reação do Arsenal, porque na Inglaterra ninguém sabe. O Arsenal está esticando o tempo para definir no final. São 2 jogadores, já falei sobre isso. Ele, Jorginho, e o Partey, que é o ganês. Os 2 jogadores que o Arsenal não sabe se fica ou não com eles para a próxima temporada. Até porque está sempre no processo de renovação. Até nessa goleada aí agora sobre o City, entraram os moleques lá destruindo o Manchester City, né? Então o Arsenal está nesse momento. Quer contratar outros jogadores de meio campo para a próxima temporada, mas isso eles vão avaliar mais adiante. E pode querer ficar com o jogador ou não. Se o Jorginho firmar um pré-contrato, ele não pode ficar no Arsenal. Então é uma decisão importante que ele vai ter que tomar. Mas primeiro passo é um acordo financeiro que não houve ainda. E há tempo para decidir isso. Não tem necessidade de resolver isso agora. Essa negociação pode se arrastar por algum tempo. Exatamente isso. O que eu afirmei foi, dificilmente vai ser liberado, e não foi. E falei, não está conversando com o... Não falei que não tem negociação. Até teve alguns canalhas. Você está desmentindo o colega que disse que houve reunião. Eu falei que não teve reunião. Não falei que não teve reunião. Eu falei, não houve reunião com o empresário dele, porque o cara estava no dia da tal reunião no Rio, o cara estava lá em Girona, acompanhando Girona e Arsenal, que o Jorginho jogou e fez gol. Foi titular. A reunião no Rio não foi com o empresário, foi isso que eu falei. Por quê? Porque foi com o intermediário. Para quem não entendeu ainda, existem pessoas no mercado que não são... O Vampeta jogava, tinha lá o empresário dele. De repente, um outro cara chega e conversa com o clube e vai procurar. Vamp, eu tenho uma proposta para você aqui. Aí você fala com o meu empresário. A proposta é boa, é boa. Aí a questão da comissão, os caras vão se entender entre eles ali. Se vão dividir a comissão, se vai ter um percentual, como é que vai ser? Ou vai envolver o jogador, olha, tem que pagar uma grana pro cara aqui e tal, a proposta é muito boa. Isso acontece. Eu até comparo muito com um corretor de imóveis, né? Alguém quer vender uma casa, coloca na imobiliária. Aí o cara da outra imobiliária sabe que tem um cara que tem interesse na casa. Ele pode chegar e falar, olha, tem a casa ali, não está comigo. Tal. Você tem, a casa é bacana, quero conhecer. Tal. O cara procura lá, o outro faz um acordo e, olha, eu tenho um comprador para a casa que você está vendendo. E, de repente, o negócio sai. Nessas horas, gente, o que a pessoa quer fazer é fazer o negócio sair. E não é errado, não tem nada fora da lei aí. O cara está tentando viabilizar o negócio. Né? Se o Jorginho disse mesmo para ele, pode negociar por mim, né? Então é isso. Você pode demorar mais tempo, pode ser mais rápido, depende muito de... Agora, primeiro tem que chegar no acordo financeiro. A informação do Flamengo, do Departamento de Futebol oficial, quente antes de ontem, depois não falei mais com ele, mas não teve novidade. Não temos acordo financeiro ainda com o Jorginho. Agora, o Jorginho, o que ele custa ao Arsenal é mais ou menos um Memphis Depay. Aí eu imagino, não sei quais são as cifras, que o Flamengo esteja tentando algo um pouco abaixo, né? Que ele se adeque. Porque se fosse para pagar o Memphis Depay, de repente não teria dificuldade financeira, né? Olha, eu pago no Brasil, o que você ganha aí? Putz, aí eu acho que é a conclusão minha, tá? Já teria um acordo. Mas eles estão discutindo e ainda é possível que o jogador vá para o Flamengo, mas ainda tem aí muitas coisas a serem definidas. Então, o negócio é para junho, né? Enfim, é para o término da temporada lá e aqui seria para o Flamengo, no caso, lá para a disputa do Mundial de Clubes, né? Que aí tem essa Super questão Mundial. Também, né? O contrato dele é até 30 de junho. O Mundial começa dia 13 de junho, o Flamengo joga dia 16. Ah, tem isso. Então, aí, de novo, eu imagino que tem que ter um acordo, né? Não vai ficar, mas deve ser difícil. Antecipantes. Se ele chegar num acordo com o Flamengo, ele pode antecipar a rescisão com o Arsenal para maio, quando terminar a temporada, o campeonato inglês e tal. Terminou a Champions e tal, já saiu de tudo, 31 de maio a Champions. Você pode romper o contrato, 1º de junho ele pode assinar com o Flamengo e pode jogar. Isso acho que é contornável, mas aí tem essa questão também. Por exemplo, o empresário dele pode chegar e fazer o seguinte, tem uma proposta do Flamengo aqui, beleza, o Flamengo deu a proposta. Vou lá no Arsenal e falo assim, Arsenal, eu tenho uma proposta do Flamengo, vocês vão ficar com o Jorginho ou não vão? Precisa resolver, porque os caras querem contratar. Se vocês não forem ficar com o jogador para a próxima temporada, não fizerem a proposta, eu tenho essa opção. Ele pode usar isso para provocar uma definição do time inglês também, que também não está errado. Eu faria isso, eu sou empresário, eu faço isso. Eu tenho uma outra proposta, eu falo, olha, definir o futuro do jogador. Vocês querem ou não querem? Porque até agora a informação é essa, o Arsenal não se definiu. E, consequentemente, o jogador também não definiu o futuro dele, né? Então, pode ser também que ocorra essa antecipação aí para chegar antes, para disputar o Mundial. Pode ser que aconteça, né? Já que são poucos dias ali, né, de diferença.